Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos a poucos dias da solenidade de Pentecostes, e nesta sexta-feira a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que lindo Evangelho nós ouvimos. O Evangelho dizia que Jesus perguntava a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Eu gostaria de destacar o seguinte: a narração chama Simão Pedro de Pedro. Realmente, o narrador reconhece Pedro. Pedro é a pedra sobre a qual Cristo ergueu a sua igreja. Pedro, então, lembra solidez, firmeza na fé. Mas Jesus, aqui no Evangelho, não chama Simão Pedro de Pedro, mas Simão, filho de Jonas. É porque Jesus também quer expor para Pedro a sua finitude, e será nessa finitude, assumida também por Cristo, porque ele assumiu na encarnação a fragilidade humana, será nessa finitude que Simão Pedro será imolado por causa de Cristo. Será nessa fragilidade da natureza humana que Simão Pedro testemunhará a sua fé em Cristo. Por isso, então, Jesus o chama não de Pedro, mas de Simão, filho de Jonas. Interessante que nesse Evangelho, a glória que Jesus promete para Pedro é a glória do céu. Meus irmãos, o final do Evangelho dizia para nós que Jesus anunciou o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Observemos bem que Jesus não promete glória humana para Pedro aqui neste mundo. Mas todo esse Evangelho que nós ouvimos está envolvido
pela ideia do sacrifício, da imolação, do testemunho da fé até o derramamento de sangue, porque o amor chega então a essa última consequência de dar a vida. Jesus perguntou por 3 vezes a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão convictamente respondeu a Cristo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Entre Cristo e Simão Pedro havia um laço tão profundo de amizade que Simão Pedro sabia, que Jesus sabia que ele, Pedro, amava Jesus do fundo do coração. Simão Pedro amava Jesus mais do que tudo, mais do que todos. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É por isso que nosso Senhor respondeu então para ele: cuida da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confirmou Pedro no seu ministério, no seu cargo, depois de uma refeição. Nos evangelhos, depois de uma refeição, firmar um vínculo, um compromisso, é sinal de predileção. A mesa, a refeição, são lugares de irmandade, de compromisso. Então é depois de uma refeição que nesse evangelho se configura como a Eucaristia, é depois de um ambiente eucarístico que Jesus então confirma o amor de Pedro para com ele. Queridos irmãos e irmãs, peçamos também a Jesus que ele fortifique o nosso amor para com ele, que tenhamos por ele um amor verdadeiro. Simão ouviu Jesus lhe perguntar 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Na verdade, aqui é um degrau. Alguns estudiosos dizem que a primeira pergunta de Jesus a Simão Pedro sobre o amor corresponde àquele amor mais imaturo. A segunda pergunta a Simão Pedro acerca do amor corresponde a um amor mais aprimorado. Mas agora a terceira pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Corresponde ao amor mais elevado, ágape, aquele amor sobrenatural, ao amor de Deus, que está disposto a relativizar a vida, porque o amor de Deus é muito mais importante, é muito maior do que a própria vida. Por isso que, na terceira vez, Simão Pedro é envolvido pela tristeza, porque realmente o amor prova. Simão Pedro, então, estava preparado para cuidar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que perseveremos até o fim no amor a Cristo, porque nesse evangelho também, quando Jesus diz a Simão Pedro com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus, Jesus também está falando que Pedro vai perseverar até o fim, até a morte. Que sejamos também perseverantes, meus irmãos, na nossa vida de fé. E que glorifiquemos a Deus também com a nossa morte. Que tudo na nossa vida glorifique a Deus, até mesmo a nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero convidar você, todos vocês, para participarem do Sírio aqui em Goianésia, dia 26 de maio, às 7 da manhã. E quero pedir mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de dar o seu like, de comentar o conteúdo que postamos aqui e divulguem para mais pessoas o link dessa homilia diária. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Fique com Deus e com Nossa Senhora.
Salve Maria.